Continue conosco. Exorcismo. A luta do bem contra o mal. Bem, eu ainda tenho mais alguns tópicos, nós estamos chegando aí nos momentos finais do nosso programa, mas ainda temos ainda tempo suficiente para dissecar os dois últimos tópicos, né? Que é a mediunidade não tratada leva à loucura, e a pedofilia, a pederastia, a tara, até que ponto podem ser consideradas manifestações normais de pessoas que ao longo de sua vida se reprimiram, se abstiveram de práticas comuns aos homens e mulheres, normais, principalmente quanto ao sexo, né? Mas eu quero, como eu estou falando sobre transe e mediunidade, eu quero passar para vocês aqui definição de um e de outro. Por exemplo, alguns doutrinadores, né, dão a seguinte definição, tanto para um quanto para outro, né? Então, vamos ver. O transe é o estado de dissociação mental. O que é dissociar? É desassociar. A pessoa perde o controle da sua mente, entendeu? É como se ficasse adormecida e uma outra força, uma outra vida toma conta da sua mente, né? E que pode variar muito e está sujeito a diferentes controles culturais e a diversas interpretações. Então é por isso que o transe ele tem que ser muito bem avaliado, porque conforme vocês ouviram aqui, vocês podem ouvir também lá nas colocações do psiquiatra e do neurologista, do psicólogo, né? O trânsito ele tem uma tendência, uma facilidade de levar a uma interpretação psicótica. A psicótica. Por quê? Porque seria você perder momentaneamente o uso das suas faculdades mentais, o uso das suas razões, né? E passa a ter uma outra manifestação, passa a ter uma outra personalidade, um outro atuar, um outro comportamento. Então, a psiquiatria, ela analisa isso como algo muito próximo, né, do que eles chamam do fenômeno psicótico, que eles chamam de dupla personalidade. Então nós temos o zelador de orixá, ele tem que ter muito cuidado com isso, tem que analisar muito bem como ocorre o transe dentro de um ritual de candomblé, de quimbanda ou de umbanda. Bem, e a possessão, que é a incorporação, é uma invasão do indivíduo por um espírito ou uma das interpretações do transe. E às vezes é visto como uma doença. Também a incorporação aqui, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes é uma manifestação de uma doença psicótica. É de um controle neurosensorial e que pode levar uma pessoa por uma questão de imitação a querer passar-se por algo que não é. Então compete ao zelador. Então, mas nós, o zelador, o cara que tem o pé no chão, ele não tem psicótico, não tem maluco, não tem chuchu beleza. Você, meu amigo, quando chega na sua casa, você fecha os olhos e você bota o pé no chão, segura na mão do verme, segura a mão desculpe a palavra, o verme, segura a mão do mistificador e você vai sentir se aquilo realmente é mistificação, ele vai passar alguma coisa para você. Mas se o cara não tem esse compêndio de informação, se ele não tem esse preparo, aí qualquer mistificador bota ele no saco e ele acaba fazendo o santo dele e pererê playbola e fica lá, daqui a pouco está criando problema dentro de casa, porque normalmente todas essas quizumbas, né, esses loroguns que surgem, tão comuns que surgem dentro do candomblé, são casos causados por esses indivíduos que se dizem feito errado de santo, que não tem Exu Egum, tá? Mas que o pai de santo fez lá uma mistificação, que não tem orixá nenhum, mas que o pai de santo fez uma mistificação. Na realidade ele tem um obsessor, e a função do obsessor, do quiumba, é desarticular, é criar problema. Ah, mas candomblé sem fofoca, existe o candomblé sem fofoca, essa filosofia? Sim, mas é aquela fofoca sadia, em que a gente consegue sobreviver. Mas tem determinadas casas que é uma desarmonia total, é um desassossego total, é um inferno.
Por conta de quê? Por conta de obsessor que foi feito na cabeça de pessoas mistificadoras. Então esse cuidado vocês têm que ter. Então eu reputo a vocês, meus irmãos candomblecistas, aqueles que querem fazer santo, observar, fiscalizar, e aquele que quer fazer o santo, observar, fiscalizar. Cuidado com o obsessor. O obsessor, ele leva à morte, ele leva à loucura, o obsessor leva à prisão, o obsessor leva à pedofilia, leva à tara, leva a pederastia, a homossexualidade exacerbada, leva a tudo. Então nós temos que ficar vigilantes, já que nós nos propomos a cuidar, muitas das vezes, de doenças que a psiquiatria, que a neurologia, a psicologia não conseguiu resolver. Então nós vamos acabar tendo que encontrar um resultado espiritual para aquela doença ou aquelas doenças daquelas pessoas. E muitas das vezes, se a gente está certo no santo certo, com tudo bonitinho na sua casa, de Exu, Oxalá, de Babaegum, de Encantado, ninguém passa a perna em vocês. Gente, olha, o tema, eu fiquei encantado, eu reputo vocês podem clicar lá no Conexão Repórter do Roberto Cabrini, tá? Vocês vão ver, claro que lá vocês não vão ouvir o que o João Batista falou aqui de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Ah, mas então aqui, a mediunidade não tratada leva à loucura? Lá, claro que leva à loucura. Mediunidade que não é tratada leva à loucura. Leva à loucura, com certeza. A pessoa que não se cuida, orixá não mata. Não é o orixá que mata, não. A própria mediunidade se encarrega de levar à loucura. E a loucura é o quê? É uma morte. É uma morte em vida. Então você que é médio e não cura sua mediunidade, você vai ser levado à loucura. Então você é levado à morte. Não é o orixá, não. Você mesmo se leva à morte. E a pedofilia, a pederastia, em relação aos padres lá, aqui chama-se pessoas que reprimiram durante tantos tempos, se isolaram dentro de um mosteiro, dentro de um convento, reprimiram os seus desejos sexuais, os seus desejos de comidas, de poderem comer aquilo que comem as pessoas normais. Aí chega um dia, como ele não fica 24 horas rezando, orando, então ele começa, aí já está na idade mais avançada, aí tem ali uma carne fresca, jovem, que são os coroinhas, enfim, claro que existem exceções, então quer dizer, coloca aquela carne velha ali, isolada dentro de um mosteiro durante tanto tempo, que reprimiu o seu desejo sexual, que é um desejo sacro, santo do ser humano, de se criar, de se procriar, de se reproduzir. Então leva a isso, a pedofilia, a pederastia, tá? Não há nada de tentação demoníaca, não, é a contenção da nossa sexualidade, dos nossos desejos. Então nós temos que reprimir nada, nós temos que comer de tudo, fazer de tudo, porque tudo nos é lícito, tudo nos é lícito. Tá? Embora muitas vezes para Deus, não, mas a nós seres humanos, tudo nos é lícito. Agora temos que levar em consideração que para Deus, de repente, aquilo que para nós é lícito, para Ele não é lícito, ou então para a lei, para a justiça. Mas tudo nos é lícito, é só você querer. Gente, olha, tema belíssimo, eu adorei, tenho certeza que vocês também adoraram, tá? O programa Brasil Candomblé é Verdade. Quero mandar um abraço aqui, muito, muito fraterno, à doutora Maria dos Anjos Camardella, minha amiga delegada de polícia, que era para estar hoje aqui falando sobre direito da mulher, a Lei Maria da Penha, mas hoje, devido a essa confusão aí que se instalou, essa guerrilha urbana que está vivendo o Rio de Janeiro, meu São Miguel das Almas, Ogum Guerreiro, pelo amor de Deus, né? Controlar os ânimos dessas pessoas, de morro, de favela, de comunidade, as nossas polícias civil, militar, nós estamos com o Urutu na rua, não é verdade? Daqui a pouco vão colocar lá aqueles navios da Marinha, pelo amor de Deus, que é isso? Está pior do que no Iraque, do Afeganistão, que é isso? Rio de Janeiro, uma cidade de tanta paz, nós queremos paz, pelo amor de Deus, né? Mas então não pôde, ela como delegada de polícia também teve que estar aqui, ali e acolá, mas no programa que vem ela vai estar aqui. Mando também aqui um abraço aqui a todos os meus amigos, a todos os ouvintes, aqueles que não dá pra gente citar o nome aqui nesse momento devido, mas peço a vocês que compareçam na festa da mãe Alzira no dia 28, saída de Aoda ao Oxum, a Carmen, não é isso, minha mãe, né? Tá? E a mãe de Nino, dia 11, festa da Iabá da minha mãe Iansã, muito bonita, lá na rua São Patrício, 3276-1922, a mãe Alzira da Oxum é o 3339-2184, 3339-2184, a festa da mãe Alzira da Oxum. Gente, tá? Quantos minutos? 3, 4. Gente, olha,
é na certeza do dever cumprido, exausto, mas prenhe de encantamento, prenhe de satisfação de saber que eu estou conseguindo dar a minha parcela de contribuição a esse povo tão sofrido, tão maltratado, tão vilipendiado, tão vítima de preconceito racial, preconceito religioso, preconceito financeiro. A esse povo que, independente de ser negro, de ser branco, de ser cafuso, mameluco, sarará, mulato, não importa, porque todos nós somos brasileiros e somos vítimas, quase que dos mesmos males, só muda de religião para religião. Parte dos evangélicos nos ofendem, nós ofendemos parte dos evangélicos, os evangélicos ofendem lá, ou discriminam, melhor dizendo, os católicos, sabe? Então a gente acaba